Meu nome é Bianca Negatoro, tenho 13 anos, sou de Viamão, no Rio Grande do Sul e pratico arte marcial desde os 4 anos. Quando eu comecei a praticar arte marcial, foi numa viagem para Santa Maria, que é onde a minha mãe nasceu. E meu tio, naquela época, dava aula de karatê. E todos os meus primos faziam karatê. Então eles me convidaram para fazer uma aula. Eu tinha 4 aninhos, era bem pequena, né? Fui lá, fiz uma aula, gostei. Quando eu voltei para Viamão, não tinha karatê, só tinha Kung Fu, porque Viamão é uma cidade pequena. E aí foi onde eu comecei no esporte, fazendo Kung Fu. O meu professor de Kung Fu, ele foi pro Catar. E aí a academia tinha outro professor, mas eu não tinha gostado muito dele. Aí abriu uma academia de jiu-jitsu lá em Viamão e meu pai me colocou. Daí eu fiz a primeira aula e me apaixonei pelo esporte. Na minha família ninguém pratica esporte, só eu. Na época foi uma surpresa, né? Porque a gente sempre pega a menininha, né? Ela compra boneca, compra carrinho de bebê. E ela gostava do Ben 10, do Enormossauro. Até tem uma foto que eu jogava lá pra cima, lá, Enormossauro, e pô, ficava forte. Com 3 anos. Aí com 4 anos a gente foi a Santa Maria visitar a família de lá e aí o pessoal lá treinava karatê, ela se apaixonou, eu quero isso, eu quero botar kimono, eu quero lutar. E a gente levou numa aula com eles lá, não precisou mais nada. Foi a realização da vida dela, é aquilo, né? E aí eu, Bianca, mas em Viamão a gente não tem esse esporte, né? Lá é só futebol e coisa de pesada assim. Começou a chorar, não, tem que ter, tem que arrumar pra mim, eu quero. Aí fui atrás, karatê mesmo não tinha Kung Fu. Aí ela começou a treinar, mas não tinha competição. Aí o professor dela foi embora e eu não quero mais, não tem competição, quero ser campeã, quero lutar, de verdade. Porque o Kung Fu é muito movimentos, né, preparação, mas luta mesmo é muito pouco. E aí com 7 anos eu abri uma academia da Tinogueira lá, que era de jiu-jitsu, e ela foi e pronto. No começo ela só perdia, os primeiros 5 campeonatos dela foi 5 derrotas. E aí a mãe dela disse, Bianca, tu não leva jeito, desiste, né? Isso aí não é pra ti. Não, eu vou lutar até eu ganhar, enquanto eu não ganhar eu não vou parar. E aí quando ela ganhou, não desistiu quando perdeu, né? Quando ganhou, então não parou nunca mais. Foi maravilhoso, né? Porque ela já tinha perdido pra essa menina 2 vezes. E aí ela estudou tudo que a guria fazia e foi lá e ganhou. E aí subiu no pódio e realizou o sonho dela, né? Eu sou a campeã, com 7 anos. Jiu-jitsu foi porque eu me apaixonei treinando, né? Mas a arte marcial eu comecei porque meu pai olhava muito UFC. E aí eu via muito a Honda. Quando a Honda ainda lutava UFC, né? Muito tempo atrás. E eu gostei muito do esporte. E aí eu sempre quis, o meu sonho era sempre subir no primeiro lugar no pódio e fazer assim. E até hoje toda vez eu faço assim. Eu olhava muito a Honda, olhava a Cyborg, essa é a minha base, assim. Que tinha mais, né? Mas eu não lembro de tudo. Acho que o mais difícil para ir competir é juntar o dinheiro para ir mesmo. Mas o resto não é questão de ser difícil, é só questão de ter disciplina, porque cuidar da alimentação, ter disciplina, treinar todo dia, muita disciplina. E é muito caro as viagens as empresas ajudam, mas é difícil pagar tudo, a Biostratos, ela paga a passagem para mim das viagens. Só que tem mais a alimentação, a hospedagem, o deslocamento, a inscrição do campeonato. E para me manter treinando também é muito caro, porque a academia é cara, a gasolina é cara. É um pouquinho complicado essa parte. Nunca foi fácil desde o começo. Começo mesmo na Tinogueira, ou eu pagava a mensalidade ou eu botava gasolina no carro para levar ela. Então eu pagava a mensalidade e a gente ia de bicicleta. E aí eu ia ela de bicicleta, e aí meu gurizinho tinha nascido e minha esposa trabalhava. Então eu botava ele no canguru, né? Com 8 meses e ia pedalando, eu na frente e ela atrás com a bicicletinha dela. E foi assim, sempre na guerra. Foi dando certo, né? Porque aí, quando era ali no sul, minha esposa fazia bolinho de pote. Aí a gente vendia os bolinhos na semana, eu e ela estudava à tarde e eu trabalhava à tarde. Então de manhã a gente saía, vendia bolo no centro da cidade para juntar para a viagem. Mas era 50 quilômetros, 70 quilômetros, era pertinho. Mas começou a ficar mais difícil, viajar para São Paulo. Aí a gente começou a fazer rifa. Aí depois, quando foi para ir para os Estados Unidos, não tinha como, né? Não tinha. Eu, Bianca, só se nós vender bala na sinaleira. Mas eu falei porque para ela desistir, né? Para ela, não, eu vou vender bala na sinaleira. Então vamos vender bala na sinaleira e vamos para os Estados Unidos. Aí eu agora, meu Deus do céu. Aí fomos atrás, conseguimos tirar o visto, que é a primeira coisa, né? E começamos a vender bala para juntar passagem. E foi assim que a gente conheceu a marca da Biostratos. Não tem os menores abandonados que vendem na sinaleira, nós era assim, era eu e ela.
vendia bala de goma. E aí, quando eu trabalhava no sábado, eu trabalhava na farmácia, no centro de Viamão, e ela não tinha aula, então ela ficava a tarde inteira vendendo bala na frente da farmácia. E eu trabalhando, um olho no serviço e outro na Bianca, né? A gente começou a vender R$ 7,90, foi o que a gente investiu. Comprei uma caixa de bala. Aquela caixinha virou R$30, que vem 30 balas. Aí daquelas 30 a gente comprou mais 3 pacotes, mais 3 caixas e fomos multiplicando aquele valor. Quando a gente chegou a ter o contato com o Abstratos, ele me ligou e falou, quanto que você tem? Eu disse, eu tenho R$2.500, que é das balas. E ele, quanto precisa? Esses 2.500 dá pra gente ficar uma semana na Califórnia, mas a passagem era 8.000 e tinha 3 meses faltando pra competição, né? Eu tenho que juntar esses 8.000 e mais uns 2.500, 3.000 pra levar. Aí ele, então não falta mais nada, a gente vai dar passagem pra vocês. E aí fechou. Eu quase morri do coração, né? A minha mulher chorava assim, parecia uma cachoeira, né? Se desmanchou, porque eu falei até pro Vladimir, né? Parece uma história de filme, né? Porque às vezes tu olha um filme e pensa, isso aí não existe, não tem como. E realmente Deus abençoou e aconteceu. Então meu sonho já está realizado. Tudo que vinha agora é lucro. Desde a primeira vez que a gente veio a São Paulo já foi um milagre, né, para nós. A gente não tinha essa ambição, nunca teve. Eu queria que ela treinasse pela saúde, né? Até porque ela tinha asma, sofreu muito com crise de asma. E o doutor indicou para ela um esporte, mas a gente pensou balé, natação, outras coisas. Nunca imaginamos luta, né? Ainda mais jiu-jitsu. O pai te ama, o pai acredita em ti, mesmo que cada vez está mais difícil, né? Como hoje ela é a número 1, né, do ranking mundial. Então todo mundo quer ganhar dela. Mas o pai segue acreditando em ti e vai continuar sendo o número 1 por muitos anos. Muito obrigada por estarem sempre me acompanhando, sempre me apoiando, dando apoio, suporte em todos os momentos. A gente fala que a gente vive um milagre todo dia, né? Porque não é muito normal uma criança de 13 anos competir para fora do país assim, com uma empresa como a Abstratos patrocinando as passagens e praticamente com tudo pago. Então é tipo isso, um milagre todo dia. Os meus mundiais, né? Que eu tenho 4 mundiais, todas as lutas foram muito marcantes. Também outros campeonatos, o europeu. Meu primeiro Puck Kids que eu fui na Califórnia, eu acabei perdendo na primeira luta. Depois o ano seguinte eu não fui por causa da pandemia. Aí fui ano passado, ganhei e esse ano de novo. Aí são várias conquistas e algumas derrotas também marcaram muito a história. Eu me sinto muito orgulhosa porque quando eu comecei eu não imaginava que eu ia chegar onde eu tô, né? E ainda onde eu posso chegar. Eu gosto do que eu vejo quando eu olho no espelho, quanto o meu corpo, minha aparência. Eu acho ok. Eu uso muito a linha umectante, que por conta que eu faço muita trança na luta, e a trança na gola puxa muito o cabelo, então precisa estar sempre com ele forte e hidratado. Eu também gosto de hidratar muito a pele, a Abstratos tem os produtos muito legais para isso. Começou com uma representante lá do Sul, que ela viu a minha história, que eu estava vendendo bala para conseguir comprar as passagens para ir para o Puck Kids, no primeiro Puck Kids, e ela viu e começou a me apoiar como representante, não a marca, a rede Biostratos. E teve uma reunião, acho que é reunião que se fala, lá no Sul, da rede. E ela apresentou meu nome para a diretoria da marca, para a Biostratos. E aí eles começaram a acompanhar, viram a minha história, coisa que eu estava fazendo, que eu queria ir para esse Puck Kids. E eles fecharam um contrato comigo e pagaram a passagem para eu ir. Dali para frente a gente só continuou o contrato, né? Foi renovando e estamos até hoje. Sonho realizado. O maior sonho é pegar a faixa preta e ter uma academia na Califórnia. Eu acho que eu gostei muito de lá porque foi o primeiro lugar nos Estados Unidos que eu fui, né? E acho que foi, nossa, né? Outro lugar, outro país, tudo diferente. E a Califórnia eu acho que é um lugar com muitas oportunidades e muitas academias grandes estão lá. Então o fato de tu ter uma academia lá quer dizer que tu é grande, entendeu? Eu nunca desisti dos sonhos, tentar correr atrás, pedir ajuda para Deus, porque Deus ajuda. Mas tu também tem que te mexer, né? Porque não cai nada do céu. E correr atrás, não desistir. O mais importante é não desistir.